Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de comunicação e negociação, e no episódio de hoje, dia 18 de abril de 2025, plena sexta-feira santa, feriado de Páscoa, a gente vai falar aqui nesse episódio sobre guerra comercial, continua, então a gente vai falar mais um pouco sobre isso e as suas consequências nas empresas, com Apple aumentando produção na Índia e no Vietnã, e também a Tesla cortando produtos no mercado chinês. Vamos seguir com Brasil e tecnologia, falando da estratégia da VTEX, numa entrevista com o seu co-CEO. E também na discussão do BTC Journal dessa semana, vamos falar sobre Red Flags e Green Flags em recrutamento. E para me acompanhar nesse episódio, estou com o nosso instrutor de finanças e modelagem, Guilherme Goraeb. Gui, bem-vindo de volta. Olá, Habib. Olá, ouvintes, espectadores. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Chegando na Páscoa, hein, Habib? Se esse podcast aqui for ao ar sexta-feira, estamos em feriado de Páscoa já, então aproveito para desejar aí muita saúde, paz para os nossos ouvintes, que eles aproveitem esse momento aí com a família, comendo bastante chocolate. É, dá para aproveitar, né? Não precisa ser muito moderado, não, né? Páscoa é para comer chocolate mesmo. Ou você pode trocar o seu chocolate por um cupom de R$ 400 de desconto para usar nos cursos da BTC. Afinal, os nossos cursos, eles não vão trazer mais calorias, não vão trazer carboidratos, gorduras, nem outras coisas que podem eventualmente fazer mal para a sua saúde, apesar de fazer bem para a mente, muitas vezes, no caso de chocolate. Mas se você quiser trocar, você pode utilizar esse cupom que a gente está com essa mega promoção voltada para Páscoa, tá? Então, são R$ 400 de desconto para os cursos. Você vai ver esse cupom lá no nosso site, tá? Em todas as nossas comunicações também. E os links estão aqui na descrição. Lembrando que para você que está entrando no mercado de trabalho, está se formando na faculdade, recém-formado e quer conquistar aquela vaga na consultoria estratégica, no mercado financeiro, num programa de trainee robusto, numa empresa de tecnologia, o General Business Program, ele foi desenhado para poder aproximar você dessa oportunidade, fazer com que você cresça rápido quando estiver lá dentro. O GBP ele engloba finanças, estratégia, comunicação, negociação, marketing, investimentos, problem solving, business modeling, tudo isso para poder trazer mais maturidade nas suas análises, para te dar, abrir um mundo, né, de análise de empresas, de negócios, de operações que com certeza vai ajudar no seu desenvolvimento profissional, como já ajudou mais de 8.500 pessoas que fizeram só esse curso. A BTC já tem mais de 11 mil ex-alunos e alunas, isso sem contar os treinamentos que a gente dá nas empresas. E só do GBP foram mais de 8.500 pessoas. E muitas delas você consegue ver até lá no LinkedIn, na nossa página Business Training Company. Algumas dessas pessoas, nem todas, então você está ouvindo a gente aqui, é ex-aluno do GBP e não tem o GBP lá no seu currículo do LinkedIn, coloquem. Você aparece lá na nossa rede de alumni, tem mais de 3 mil pessoas que têm o GBP lá no currículo no LinkedIn, pelo menos na parte que faz com que as pessoas apareçam lá na nossa página, e você pode ver aonde elas estão trabalhando. Eu recomendo que você dê uma fuçada lá, tá? Para você ver aonde estão nossos ex-alunos e nossas ex-alunas. Muitos deles atribuem à BTC boa parte desse desenvolvimento, tá? Então, se você quiser contar com a gente para se desenvolver em negócios, General Business Program é feito para você. Se você quiser saber um pouco mais sobre os outros cursos, os links também estão aqui na descrição. Bom, vamos começar, Gui. A gente tem várias notícias e, claro, né, não poderia começar por outro lugar. A gente tem que falar de guerra comercial. Acabei de ficar sabendo, a gente está gravando aqui na quarta-feira, né, dia 18, desculpa, dia 16, e eu vi uma notícia falando sobre possíveis 245% de taxa que os Estados Unidos teriam aplicado em alguns produtos da China, né? Ainda vou me aprofundar sobre esse tema, não falaremos disso aqui, mas a gente vai falar de algumas consequências nas empresas, afinal a BTC está aqui para poder falar sobre essas consequências. Eu peguei uma notícia do Valor Econômico e o título é: Apple aumenta a produção na Índia e no Vietnã para se proteger de tarifas dos Estados Unidos.
E para me ajudar nessa análise, né, queria que o Gui comentasse um pouco sobre o que está acontecendo aqui, né, e por que que a Apple está tentando fazer esse movimento. Boa. Vamos lá, Habib. Então, eu confesso que eu fiz uma pesquisa aqui um pouco mais aprofundada. Eu vou trazer várias informações aqui sobre o que está rolando aí com a Apple e a produção deles na Ásia. Então, eles se viram aí no olho do furacão dessa guerra tarifária que tem se intensificado entre Estados Unidos e China. O governo americano impôs tarifas progressivamente mais altas sobre os produtos chineses, atingindo níveis que chegaram a 54, depois 125 e já tem fonte falando de 145%. Essa escalada colocou a Apple numa sinuca de bico, porque a empresa depende massivamente da China para sua produção. Hoje estima-se que cerca de 80% da sua capacidade produtiva esteja lá na China. Essa dependência tem se mostrado uma vulnerabilidade diante dessas tarifas e das retaliações chinesas. Com esse cenário, a Apple precisou agir rápido. No final de março, ela tomou uma medida drástica e fretou nada menos do que 5 aviões cargueiros transportando 600 toneladas de produtos, o equivalente a aproximadamente 1,5 milhão de unidades de iPhone e outros dispositivos diretamente da Índia para os Estados Unidos. Habib, agora a gente sabe por que na entrevista de consultoria o cara pergunta quantos celulares cabe num 747? A gente finalmente respondeu essa pergunta. Vai que você está fazendo um projeto para a Apple, né? Com isso, eles quiseram criar um estoque de segurança, né, no seu maior mercado, ganhando tempo para avaliar o impacto real dessa nova política tarifária e, claro, tentar evitar que essa remessa específica fosse taxada com tarifas mais altas aplicadas à China. Para viabilizar isso, eles precisaram até negociar com a aduana lá da Índia, conseguiram reduzir o tempo de desembaraço de 30 para 6 horas. Então, uma operação de guerra logística lá na Apple. Essa movimentação na Índia não foi por acaso, né? Ela se encaixa na lógica financeira que foi imposta pelas tarifas diferenciadas. Os produtos da China enfrentam taxas de 54% a 140% e os da Índia estão sujeitos a uma tarifa de 26%. Já o Vietnã, outro polo de diversificação da Apple, enfrenta uma taxa de 46%, ou seja, ainda que represente um custo adicional sobre a produção indiana, as taxas são menores do que na China. O que a gente está vendo aqui é uma clara tentativa de arbitragem geopolítica, onde a Apple não está fugindo apenas da China, ela está ativamente escolhendo onde produzir com base nessas diferenças tarifárias. A Índia, com a tarifa de 26%, surge como a opção mais vantajosa nesse cálculo, tanto até que eles, né, trouxeram os aviões ali direto da Índia. Certamente isso não foi um custo baixo, mas de certo modo um investimento ali, algo que vai custar menos, né, do que as tarifas chinesas impostas sobre esse volume gigante de iPhones e um custo de curto prazo para proteger, na medida do possível, as margens, enquanto eles pensam numa estratégia de longo prazo. Essa decisão de mover a produção para a Índia e para o Vietnã, ela não é reativa, mas ela visa esse cálculo, né, de mitigação de risco e redução de custo futuro. A aposta na Índia é significativa, os números mostram a escala desse movimento. Em 2024, a Apple exportou quase 13 bilhões de dólares em iPhones fabricados na Índia, um salto de 42% em relação ao ano anterior. No ano de 2024, a produção indiana já representava 14% do volume global de iPhones, ou seja, um em cada 7 iPhones vendidos no mundo é feito na Índia. A ambição é atingir 30 bilhões de dólares por ano em produção na Índia nos próximos anos, elevando a participação do país para mais de 26% da produção global, fabricando mais de 50 milhões de iPhones por ano lá na Índia. Para lidar com esse desafio, a Apple conta com seus parceiros de sempre, né? Os fabricantes como a Foxconn, a Pegatron, que agora tem participação majoritária da Tata, e a própria Tata, que assumiu as operações da Winston. São as empresas que efetivamente montam os iPhones, né? Toda essa movimentação e as tarifas têm um preço e a grande questão é quem que vai pagar ele. Os analistas do BS estimam que se as tarifas sobre a China persistirem, o iPhone 16 Pro Max fabricado lá, que custa $1.200 nos Estados Unidos, pode ter seu preço elevado em até $350 e chegando perto de $2.000 nas versões mais caras.
Já um modelo idêntico na Índia pode ter um aumento bem menor, estimado entre 45 e 120 dólares, graças às tarifas mais baixas. A ideia de produzir nos Estados Unidos, por sua vez, é considerada inviável. As estimativas apontam que isso aumentaria o custo de fabricação em 90% ou mais, e o preço de um iPhone poderia ultrapassar 3.000 dólares, que é surreal. Aqui acho justo os memes que os chineses têm feito sobre os Estados Unidos, colocando lá o Homem-Aranha e o Batman sentado na fábrica, costurando e produzindo esses itens de baixo valor agregado, como bolsas, sapatos, um tipo de produto manufaturado que eu imagino que os Estados Unidos não quer retomar a produção, né? Não é tão estratégico quanto o iPhone. E aí, quando a gente vai para o iPhone, já é exorbitantemente caro, então eu não sei o que, que eles querem levar para lá. Bom, a preocupação dos investidores é como que isso vai pressionar as margens ou se vai pressionar, por outro lado, a demanda, né? Se a empresa não conseguir reduzir margem, ela vai ter que aumentar o preço e aí os consumidores podem acabar demorando mais para trocar de iPhone. Isso tem refletido em queda forte das ações da Apple depois do anúncio das tarifas, queda que acumula aí, né, um impacto na empresa de centenas de bilhões de dólares no valor. A verdade é que, mesmo com essas taxas mais baixas, né, de Índia e Vietnã, com 26% e 46% respectivamente, é pouco provável que a Apple consiga absorver todo esse impacto e vai acabar respingando aí para o cliente final um iPhone mais caro. Estrategicamente, esse movimento da Apple se insere numa tendência de reduzir os riscos associados à concentração excessiva das suas cadeias de suprimento na China. Não é um desacoplamento completo, né, o que é visto como inviável, dada a centralidade da China na manufatura global. A grande questão é diversificar, espalhar a produção e até mesmo explorar opções mais próximas, né, não só a Índia e Vietnã, como o próprio México, onde a Foxconn tem expandido as operações, ou mesmo o Brasil, como a gente comentou no último Journal. Um objetivo claro, né, mitigar a vulnerabilidade que a guerra tarifária expôs de forma tão evidente. Mas construir uma alternativa robusta na Índia é um desafio complexo, né, na Índia ou em qualquer lugar, né, porque não basta montar o iPhone, você precisa ter tudo que precisa para montar o iPhone, né, todo o ecossistema local de fornecedores de componentes de alta precisão. A Apple está trabalhando nisso, está buscando ativamente novos fornecedores locais. Na Índia, ela até criou uma subsidiária direta, a Apple Operations India, focada em fazer pesquisa, design, teste de novos produtos no país. Mas para replicar a eficiência e a escala do ecossistema chinês, que levou décadas para ser construído, não vai ser algo fácil. A meta de produzir mais de 26% dos iPhones globalmente na Índia é extremamente ambiciosa e traz riscos significativos. A própria China pode usar o seu controle sobre materiais críticos e equipamentos avançados para dificultar essa transição, e a Índia precisa continuar desenvolvendo a sua infraestrutura e capacidade industrial. Cheguei a ver notícia que a Índia estava enroscando lá na aduana deles para exportar máquinas, né, que são importantes para a produção de iPhone, né? Então, essa facilidade que a Apple teve lá na Índia para desembaraçar as coisas na aduana não tem se mostrado a mesma quando a gente fala de China. Um ponto que eu achei legal aqui, que eu encontrei matérias falando sobre a inteligência de a utilização pela Apple de AI para ajudar a fazer gestão desse caos, né. Eles usam AI para avaliar fornecedor, para prever custo, para ajustar preço dinamicamente e até para identificar as mudanças em políticas comerciais e tomar decisões antes que as disrupções aconteçam. Então, para resumir, né, Habibi, o que a gente está vendo é a Apple transformando uma crise geopolítica tarifária num catalisador para acelerar a diversificação estratégica que já estava em andamento, né. Ano passado, ela já tinha aumentado de maneira significativa a sua produção na Índia, por exemplo. Essa é uma operação de altíssimo custo, de alta complexidade, tem a Índia como peça central. O objetivo final da Apple é construir uma cadeia de suprimentos mais resiliente, menos dependente da China, mesmo que isso signifique e deve significar um iPhone pelo menos um pouquinho mais caro no bolso do consumidor. Afinal de contas, tá barato o iPhone aqui no Brasil, né, Habib? É um negócio, é um produto inelástico. Essa é a vantagem para a Apple, né? Não importa o preço que tem o iPhone, a demanda continua a mesma. É uma aula aqui de gestão de risco, de adaptação em escala global. Agora, tá saindo cara essa guerra tarifária do Trump, né, Habib? Tá saindo cara para as empresas e em breve vai refletir no bolso dos consumidores. Eu quero saber como é que vai ficar a popularidade do Trump
Hora que o americano médio descobrir que com mais tarifa no produto importado, o produto vai ficar mais caro para ele, que é ele que vai pagar essa tarifa e não o chinês. Pois é, eu também tenho dúvidas quanto à popularidade, mas de fato os preços vão subir se as tarifas se mantiverem. E aí, quando você fala do deslocamento do volume, né, produzido hoje na China, passar a ser produzido, boa parte dele, na Índia, no Vietnã, principalmente na Índia, tem alguns complicadores aqui, né? Um deles é a capacidade produtiva mesmo da Índia em suprir o volume de iPhones, caso ele não caia, claro, dentro da Índia, dada a qualidade da sua produção, porque a China passou por um processo que levou décadas aí para aprender a produzir de forma eficiente esse tipo de produto. A Índia está nessa transformação e eu acho que ela está indo rápido, ela vai rápido, mas isso leva um determinado tempo. Agora tem um desafio maior ainda, né? Que é fazer crescer algumas coisinhas que na Índia não tem, né? Tipo lantânio ou neodímio, né? As terras raras que são bem abundantes na China e são matéria-prima para diversos dos materiais que vão dentro do iPhone, do MacBook e de outros produtos da Apple. Então, o que acontece? Na cadeia de valor, a Índia ainda vai utilizar a China. Então, hoje, a China não está impondo nenhuma restrição para produtos que são feitos fora e depois levados para os Estados Unidos. Mas, dependendo de como for a geopolítica internacional, um disso pode vir a acontecer. Então, a China ainda vai estar muito presente, mesmo quando o produto for montado na Índia. Isso é uma coisa que a Apple certamente está ciente. E por isso que ela está investindo bastante nesse tipo de desenvolvimento. Agora, eu vou te falar, é um grande desafio substituir esse tipo de importação. Eu falo até por experiência própria. Isso está conectado com a segunda notícia aqui, do Neofeed. Tesla corta pedidos chineses de dois modelos de carros elétricos produzidos nos Estados Unidos. Em mais um episódio da guerra comercial, agora tem outro lado, né? Enquanto nos Estados Unidos, empresas como a Jaguar Land Rover interromperam a entrega de veículos por causa das taxas de importação que o Trump impôs, a Tesla está cortando o fornecimento de dois modelos que são vendidos na China. E com as taxas de 125% do Xi Jinping em retaliação ao movimento do presidente americano, eles perderam essa atratividade no mercado chinês. Os dois modelos que tiveram suas vendas suspensas foram o modelo S e o modelo X, né? O S é um sedã, o X é um SUV. Eles são modelos que vendem muito pouco. Segundo a reportagem, 2.000 unidades foram vendidas em 2024 no mercado chinês, contra mais de 660 mil unidades do modelo 3 e o modelo Y. Esses não serão afetados, porque eles são produzidos na China, então não vão ter a taxação. Bom, então não tem muito problema, né? Não, na verdade tem. A produção de veículos da Tesla na China está em queda livre, independente das taxas. As entregas recuaram 22% no primeiro TRI de 25 em comparação com o mesmo período de 24. E a China já representa um quinto da receita da Tesla. Então, as pessoas estão deixando de comprar carro elétrico? Não, elas estão comprando, só que não da Tesla. A Tesla vendeu 336 mil carros no primeiro trimestre, isso no mundo todo. Já é uma boa queda em relação a 387 mil que tinham sido vendidos em 2023, 2 anos antes. Mas a BYD, ela vendeu mais de 416 mil carros nesse primeiro trimestre. A empresa chinesa já tinha passado a Tesla em receita em 2024, como a gente comentou aqui no BTC Journal, mais ou menos um mês atrás. E a BYD está crescendo muito fora da China. É um calo no pé da Tesla e do Elon Musk, com certeza. Então o que que a gente tem? A BYD à frente da Tesla na China, vendendo mais carro e com preços mais competitivos. A BYD crescendo muito fora da China, também trabalhando preços competitivos. Inclusive, um parênteses, né? Aqui no Brasil teve até reação das montadoras, acusando a BYD de práticas anticompetitivas. As taxas de importação nos Estados Unidos encarecem os componentes que a Tesla compra de fora para montar seus carros lá dentro, pressionando bastante o custo. A gente teve um recuo do Trump para componentes eletrônicos, que dá uma aliviada, mas a gente não sabe quanto que isso vai durar.
E lá nos Estados Unidos, a taxa torna a BYD menos competitiva, favorecendo a Tesla. Só que o aumento do preço devido à pressão de custo pode comprometer o volume. Talvez não seja um produto inelástico como o iPhone que o Gui comentou, né? Não dá para saber se o iPhone é de fato inelástico, mas a gente sabe que tem vários outros aspectos que envolvem status, né, benefícios emocionais que contribuem, né, para reduzir a elasticidade de preço. Isso é um conceito que a gente vê tanto no GBP, na disciplina de marketing, que a gente fala um pouco sobre precificação, mas principalmente no nosso curso de pricing, o Pricing Strategy Program, onde a gente faz diversas análises e modelos que envolvem elasticidade, conceitos como willingness to pay, análises estatísticas de conjoint analysis e outras simulações de preço. É um curso muito diferenciado que vale a pena para você que atua em áreas comerciais, marketing, análise financeira, análise estratégica. É um grande diferencial para sua carreira, certamente, tá? Então, se quiser saber um pouco mais sobre estratégia de precificação, link está aqui na descrição. Bom, as taxas de importação da China, elas vão impedir a entrada de produtos americanos por lá. E isso foi até a declaração de um chanceler chinês em declaração, né, sobre as taxas. Isso vai reduzir a demanda dos produtos americanos, o que vai favorecer uma recessão lá nos Estados Unidos. Então, bom, o que que a Tesla pode fazer? Na minha opinião, o melhor caminho seria tentar alguma forma de verticalização para depender menos dos insumos importados nas suas fábricas nos Estados Unidos. E trabalhar com os carros feitos na China para serem exportados para o resto do planeta. Isso não é fácil, isso toma tempo. Eu já falei, eu trabalhei com esse tipo de projeto quando eu estava na indústria automotiva, é algo que realmente é trabalhoso e nem sempre dá resultado. Então, assim, é uma possibilidade, né? Assim como a Apple está vendo esse tipo de movimento, né? Como produzir nos Estados Unidos é muito difícil, então acho que aquele sonho, né, Gui, de retomar as fábricas que estão desativadas lá em Gotham City, quer dizer, em Detroit, né? Talvez isso seja um sonho distante mesmo, viu? Não sei se isso vai acontecer. De qualquer maneira, uma outra coisa que eles podem fazer é trabalhar em estratégia de produto, talvez desenvolvendo um veículo mais barato, ou até na parte de diversificação, com painéis solares e outras tecnologias que eles já trabalham e que cresce muito no portfólio da Tesla. A gente vai ver isso já já. Mas a venda de carros vai cair. Isso com certeza. A questão é que, bom, na minha opinião, essa guerra comercial não tem como ser vencida pelos Estados Unidos. A China está muito melhor posicionada na cadeia de valor global, ela produz tudo, tem muito mais autossuficiência do que os Estados Unidos no seu próprio consumo interno, depende menos de importações, tem realizado investimentos estratégicos em outros países para reduzir ainda mais os riscos de importação, né, fazendo essas parcerias estratégias com países da África, da América Latina e também da Ásia, Sudeste Asiático e Oriente Médio. Mesmo assim, a empresa, a Tesla, está saudável. Vamos dar uma olhada nos números de 24, dado que os resultados do primeiro TRI agora de 25 só vão sair na semana que vem. Aí mais para frente a gente atualiza você. A receita da Tesla em 2024 foi de 97,7 bi de dólares, um aumento de 0,9% em relação a 23. Só que esse aumento ele está alicerçado na divisão de geração e armazenamento de energia, que cresceu 67%, chegando a 10 bi, e hoje é responsável por 10% da receita da Tesla. Então, como eu falei, aqui teve um crescimento muito forte e essa parte está ficando relevante no portfólio. O crescimento também foi visto na divisão de serviços, que chegou a 10,5 bi de receita, um pouquinho mais do que a que eu acabei de falar, e aumentou 26%. Agora, a divisão automotiva, que é 80% da receita, chegou a 77 bi de receita, caiu 6,5%. A margem bruta caiu também, pouquinho, 0,3 pontos percentuais, mas esse pouquinho, né, no tamanho da Tesla, indica um volume de dinheiro representativo, né? Está com 17,9% de margem bruta. Agora, o que mais caiu, né, o que mais me impressionou negativamente foi o lucro operacional, o EBIT. Ele caiu 20%, né, chegando a 7 bi. A margem EBIT caiu 2 pontos percentuais. Ele foi de 9,2% para 7,2%. Essa é uma queda
significativa. Isso mostra o quanto esse modelo de negócio é dependente de escala. Ou seja, o volume na produção de carros vai ajudar muito no resultado, e a queda desse volume vai contribuir negativamente de forma assintosa, né? Esse tipo de análise a gente faz nas aulas de estratégia do GBP. Então, se você quiser saber um pouco mais como fazer essa análise, como desenvolver os frameworks voltados para vantagens competitivas, análise de 5 forças de Porter, portfólio, tudo isso a gente vê lá no GBP e no Strategy and Finance para líderes, gestores e empreendedores. O lucro líquido caiu 50%, foi de 14, né, quase 15 bi para 7. Só que aqui, né, essa é uma análise que envolve alguns outros fatores, né, despesas financeiras, impostos, etc., que eu prefiro trazer um pouco mais à luz em relação ao lucro operacional do que o lucro líquido. A questão é que a empresa ela é lucrativa, ela segue lucrativa, ela gera muito caixa, quase 15 bi de caixa operacional gerado na operação, tem um free cash flow positivo também, enfim, então ela consegue gerar mais caixa do que ela usa para investir. Então a empresa está saudável, mas ela está com essa parte mais representativa caindo e deve cair mais. Então, uma possibilidade é trazer luz para outras unidades e diversificar dentro da parte do automotivo. Quem sabe pode ajudar nos resultados da Tesla, né, mas ainda está bastante saudável. Bom, vamos dar sequência, Gui. Agora falando um pouco de Brasil, eu vou querer que você comente um pouco sobre essa notícia e a entrevista dentro dessa notícia. É do Neofeed e o título é O plano desenhado por Mariano Gomide, da VTEX, para a companhia alçar novos voos. E aí, Gui, o que você achou de interessante, falando de estratégia, né? O que o co-CEO da empresa trouxe de informações legais para a gente compartilhar aqui no podcast? Boa, Bibi. Vamos lá. Então, teve uma entrevista aí, né, do Mariano Gomide, e ele revelou um plano ambicioso para a empresa alçar novos voos em 2025. A meta é de consolidar a Vetex como uma companhia global de software para o comércio digital. E eles estão mirando um crescimento significativo, em especial com a receita não em reais, né, a receita dolarizada. A estratégia deles inclui expansão geográfica agressiva, com foco em mercados maduros de alto valor, em especial Estados Unidos e Europa. A ideia é conquistar gradualmente clientes de maior porte nesses mercados, e essa expansão pode vir turbinada por aquisições. A VTEX está atenta a oportunidades de M&A e busca aproveitar o que o Gomide chamou de um bom momento no preço do private, ou seja, as empresas no mercado privado, né, não estão muito valorizadas. Na América Latina, o foco para aquisições seria mais em acqui-hiring, ou seja, comprar empresas menores, em especial pelo talento, né, para trazer pessoas competentes para o negócio. Mas talvez a aposta mais interessante da VTEX seja no mercado B2B. O Gomide descreve esse mercado como praticamente verde, com potencial de crescimento enorme. A VTEX quer ser a espinha dorsal tecnológica para indústrias que precisam vender online de forma eficiente e multicanal. A dor que eles buscam resolver é de empresas que ainda dependem de sistemas ERP legados, como a SAP, e que não foram desenhados para as complexidades do comércio digital moderno. A VTEX enxerga uma demanda crescente por plataformas mais modernas e flexíveis nos Estados Unidos, Europa, até na Ásia, para operações que rodam no Brasil. Ao identificar esse nicho, onde a dor do cliente é aguda e as soluções atuais são inadequadas, a VTEX busca um motor de crescimento que pode ser mais explosivo e inicialmente menos competitivo que o B2C tradicional, em especial nos mercados desenvolvidos, que são o alvo da expansão. No B2C, a estratégia é de consolidação e crescimento contínuo, especialmente com grandes clientes na América Latina, onde ainda tem muita empresa usando software customizado ou sistemas legados. Aqui a inteligência artificial é vista como um acelerador importante para ajudar a reestruturação da arquitetura tecnológica do varejo. Ponto estratégico que chama atenção foi a decisão da VTEX de sair da Mac Alliance, que é um grupo que promove a arquitetura de microserviços para o e-commerce. Essa saída reflete uma visão contracorrente do Gomide. Ele argumenta que a liberdade excessiva na arquitetura de software com múltiplos fornecedores pode gerar custos insustentáveis para os varejistas. Desse modo, a VTEX está se posicionando como uma solução mais eficiente, financeiramente mais sustentável, oferecendo uma plataforma integrada.
não é só uma decisão técnica, tem uma aposta estratégica aqui, onde a VTEX está desafiando a narrativa dominante, argumentando que a integração e eficiência de custos podem ser mais valiosos para muitos clientes do que ter uma super flexibilidade. Se essa aposta se provar correta, a VTEX pode capturar um segmento significativo do mercado que se sente sobrecarregado pela complexidade e pelo custo das soluções atuais. Para sustentar essa ambição, a VTEX tem desenvolvido uma base financeira sólida. Em 2024, ela reportou um crescimento de 12,5% da receita, que totalizou 227 milhões de dólares. Um objetivo financeiro chave alinhado à expansão geográfica é aumentar a participação de receita fora do Brasil. Hoje, essa participação já alcança 43% do total. Um ponto crucial para o plano é que o Gomide descreve como um movimento de aumento de produtividade nos últimos 24 meses. Essa busca por eficiência operacional colocou a VTEX, segundo ele, numa posição saudável para gerar caixa. Essa geração de caixa está diretamente ligada à capacidade da empresa de atuar como consolidadora de mercado através de M&A. Afinal de contas, com a geração de caixa, ela vai conseguir pagar por essas potenciais aquisições. Ou seja, a disciplina financeira e os ganhos de produtividade se tornaram assim um combustível para a estratégia de crescimento inorgânico. A VTEX está se preparando financeiramente para comprar crescimento, seja adquirindo empresas ou talento, aproveitando o que eles chamaram, né, desse momento favorável no valuation das empresas privadas. Isso demonstra que a gestão financeira está claramente alinhada com a ambição estratégica. As ações têm apanhado aí nos últimos 12 meses. A liderança da VTEX ainda detém uma participação significativa de 40% do negócio e mantém o foco na geração de valor no equity no longo prazo, através da disciplina financeira e do ganho de mercado. A VTEX traz para a gente um caso de uma empresa brasileira, né, que não se contenta com o mercado doméstico. O plano do CEO é ambicioso, né, de expandir geograficamente de maneira agressiva para mercados mais desenvolvidos. Tem essa aposta forte no B2B, né, e essa diferenciação estratégica ao nadar contra a maré ali na questão dos microserviços versus uma solução integrada. Tudo isso está sendo sustentado por essa estratégia financeira que foi fortalecida, né, para permitir o crescimento inorgânico através das aquisições. E é um caso da engenharia de software brasileira buscando respeito e receita no palco global do e-commerce, né? Ah, Bibi, soja, café, a gente já exporta, né? Talento, a gente tem exportado também. Agora a missão é exportar software. Cara, eu espero que o Gomid tenha sucesso aí, que mais empresas se juntem nessa missão de tornar o Brasil cada vez mais reconhecido pela qualidade das empresas de tecnologia que a gente tem por aqui. Pois é, porque eu sei também que a gente tem muita gente competente em tecnologia aqui no Brasil. Só que muitos deles, isso em várias áreas, desde a indústria até programação, enfim, inteligência artificial, neurociência, um monte de coisa, robótica. Só que pela falta de mercados aqui, né, ou de incentivos, essas pessoas vão embora. Eu não gosto da ideia de exportação de cérebros, né? Eu gostaria que eles ficassem por aqui comigo e com o Gui, né, para a gente poder trabalhar, né, para ajudar aqui nosso querido Brasil. E a Vtex, eu imagino que tem feito isso, né? Então é bem legal saber que uma empresa tem exportado tecnologia, desenvolvido aqui internamente e trabalhado isso fora do Brasil, se tornando referência. É um grande orgulho. É igual a VEG, né? A VEG no campo da indústria, né? Que é um campo muito próximo da minha formação, da engenharia elétrica, exportando tecnologia, material, enfim, máquinas, como sendo uma referência global nesse tipo de produto. A Vtex tem esse potencial e está cumprindo esse potencial dentro de tecnologia para e-commerce. Então, acho isso bem bacana. Né? Seria mais legal se o Brasil fosse conhecido por exportar esse tipo de coisa do que apenas soja e cérebros, né? Enfim, então foi boa a provocação. Eu até lembrei de uma provocação do Barreto, CEO do iFood, na Brasil Conference, que está acontecendo em Harvard, nos Estados Unidos, que inclusive está sofrendo também com retaliações do governo americano, que ele comenta que um dos desejos que ele tem para o pessoal que está estudando lá é que voltem para o Brasil contribuir para ajudar no crescimento do Brasil e tal, e não ficar
lá pelos Estados Unidos, ou pela Europa, pela Ásia, ou por onde quer que seja, né, que o Brasil precisa dessa turma. Então, desejo sucesso aí à VTEX, né, ao Mariano e todo o time, para que eles possam contribuir com isso, porque isso ajuda, acredito eu, com o país como um todo. Vamos dar sequência, Gui, agora para a discussão do nosso BTC Journal. Eu trouxe uma notícia da Forbes. O título é: Recrutadores revelam as principais green e red flags em processo seletivo. Gui, eu preciso fazer uma confissão aqui para você. Quando eu li red flag, eu tive um momento inicial de repulsa por lembrar de um tema que eu acompanhei há alguns meses atrás, acho, né? Que envolvia outros termos que continham a palavra red e que depois eu retomei, né, esse assunto quando eu vi a série Adolescência recentemente. Mas depois que isso passou, né, eu li a reportagem e eu achei bem legal. Acho que tem várias coisas que a gente pode compartilhar com quem nos ouve, principalmente para quem está buscando recolocação, está buscando participar de processos seletivos. Se você está nessa etapa, fica até o final, porque a gente tem muita coisa rica para compartilhar da reportagem e também da minha experiência, do Gui, em relação a recrutamento. A gente tem algumas coisinhas a adicionar. Então, eu queria começar com o Gui aqui, dando um resumo aí da reportagem, depois colocando seus pitacos. Vamos lá. Bora, Habib. Então, vamos falar aqui sobre processo seletivo, né? A matéria entrevistou alguns recrutadores que trouxeram aí alguns green flags e red flags, né? Ou seja, sinais positivos e alertas vermelhos. Vou começar passando pelos green flags que eles trouxeram, né? Ou seja, os indicadores que fazem os olhos dos recrutadores brilharem. Primeiro é comunicação clara e objetiva, né? A capacidade do candidato de explicar o que ele fez, como ele fez, qual que foi o impacto das ações dele de forma direta e estruturada. E adaptar a comunicação ao entrevistador também em conta pontos, né. Então, eu estou contratando um desenvolvedor, eu não sou desenvolvedor. Se o cara vier me dar uma resposta extremamente técnica, né, vou ficar viajando aqui na maionese, né. Ele precisa conseguir explicar aquilo para um público que não seja técnico também. Quando ele for ter uma conversa com o CTO, com outro par, aí eles vão entrar no detalhe do técnico, né. Óbvio, o recrutador precisa se preparar, precisa ter um mínimo de entendimento, mas também não dá para o recrutador ser tudo, né, saber tudo de todas as áreas. Segundo ponto, autoconhecimento. É importante demonstrar consciência dos próprios pontos fortes e fracos e, mais importante, a disposição para trabalhar nas áreas de desenvolvimento. Quando o candidato reflete sobre a trajetória, ele tem que conseguir reconhecer os erros dele e mostrar os aprendizados. Isso é visto como um indicador de maturidade. Quarto ponto, histórico profissional consistente, né, um currículo com passagens mais duradouras por empresas, e em especial empresas que são conhecidas por serem exigentes, sugere uma certa resiliência, capacidade de entrega e evolução. E por fim, uma boa preparação para a entrevista, que vai além de ler a página do LinkedIn da empresa, vai além de ler a página de carreiras, né, no site da empresa, e assim, é o básico isso, né? Ler a descrição da vaga, porque quando você posta a vaga, Bíblia, eu aposto que você já teve essa sensação também de tem gente que não leu a vaga e está se candidatando, porque não tem nada a ver, né? Sempre vem uns currículos que não tem aderência nenhuma, né? Então, ler a vaga já começa ali, né? Quando você vai para a entrevista, você precisa demonstrar familiaridade com o negócio, com a cultura, fazer perguntas que são inteligentes e que mostram um interesse genuíno. Isso acaba te colocando em uma posição de destaque, né? Essa preparação, ela é meio que um indicador indireto. Quem se prepara mais demonstra não só que, né, tem boas maneiras ali, mas demonstra proatividade, demonstra diligência, demonstra capacidade de pesquisa e análise. E um interesse na empresa, né, um interesse além da remuneração. Todo mundo trabalha para ganhar dinheiro, né, não tenho dúvida nisso. Mas você chegar bem preparado é um diferencial, tá? Agora vamos falar das red flags, né, ou seja, os sinais que trazem uma certa desconfiança. Primeiro é inconsistência ou mentira, né? Qualquer tipo de informação falsa no currículo, durante a entrevista,
muitas vezes é um fator eliminatório imediato. Ter falta de clareza sobre movimentações de carreira ou outros motivos de saída, né, ou dos motivos de saída de empregos anteriores, também levanta uma certa suspeita. E mesmo temas que são mais delicados, como demissões, devem ser tratados com transparência. Outro ponto que mata é o job hopping, né? Você ficar pulando muito de emprego. As trocas muito frequentes, né, em especial sem uma justificativa clara e lógica, elas podem indicar falta de impacto, dificuldade de adaptação, instabilidade, falta de comprometimento. Tem muito gestor que, cara, vê um candidato com 3 experiências diferentes em 3 anos, fala: "Não, não, isso aqui não dá". É porque qual que é a leitura dele? Eu vou trazer essa pessoa, ela vai ficar aqui também 6 meses, já vai estar procurando emprego, vai embora, eu vou precisar trazer outra pessoa daqui a 1 ano. Não adianta, eu quero alguém que vem e que vai ficar. E a gente vê hoje, tempo médio nos trabalhos tem sido cada vez menor. Hoje no Brasil não chega a 2 anos, e a galera mais nova é menos tempo, né. Então, é um diferencial hoje a pessoa ter 3, 4 anos em uma experiência. Ela ter dedicado todo esse tempo para uma empresa. Muitas vezes é visto como bons olhos, apesar de talvez não ser a melhor estratégia do ponto de vista de salário. Tem alguns estudos que mostram que você troca de emprego a cada 2 anos, você consegue maximizar salário. Tem um trade-off aqui, né. Voltando para os pontos negativos aqui, né, os red flags. Outro ponto que é trazido é sobre autopromoção exagerada, né. É importante ter confiança em si, mas tomando cuidado para não ser arrogante, né. É importante conseguir reconhecer o trabalho em equipe e ser humilde, né. Não é você que fez tudo, né. Muitas vezes você contou com ajuda e reconhecer essa ajuda, quem estava na equipe, como que foi essas interações de equipe, isso é importante. Afinal de contas você está indo para uma empresa, né, você não está indo para trabalhar sozinho. Outro ponto que pega mal é falar mal de gestores ou empresas anteriores. Trazer uma visão muito negativa das experiências passadas pode soar como falta de maturidade, falta de profissionalismo ou incapacidade de lidar com desafios de maneira construtiva. Eu acho interessante que esses red flags, green flags aqui, eles passam muito pela questão comportamental, passam muito pela questão cultural, né? Ou seja, estão mais em volta do como a pessoa faz do que do o que a pessoa faz. E a leitura aqui eu acho que é algo que não é novidade, né, para quem já tem um pouquinho mais de traquejo, assim, já tem um pouco mais de uma carreira um pouco maior. É muito difícil você ensinar o como agir, né, você ensinar o a o lado comportamental, né, a pessoa ter iniciativa. Enquanto que ensinar uma habilidade técnica não é tão difícil. Claro, a gente não precisa ir para um extremo aqui de vou contratar o cara que é super gente boa pra pôr ele para a vaga de programador, sendo que ele não sabe programar. Mas pequenos gaps técnicos são mais facilmente, fechados do que gaps de comportamento. Acho que essa é a grande leitura. Habib, antes de dar uma dica aqui do pessoal sobre como usar a AI, eu queria ver os teus pontos aqui sobre esses red e green flags. Vamos nessa, porque depois eu quero ouvir as dicas de AI também, que essas aí eu tô menos a par, e você é um cara que usa muito essas ferramentas, conhece bastante. Vamos lá, em relação às green flags aí, os pontos positivos, vamos dizer assim, é, eu queria ressaltar o aspecto das histórias que você tem para contar. Isso é uma coisa que eu falo bastante com os alunos da BTC e também em eventos que a gente patrocina ou participa em universidades, né, principalmente com o pessoal que está na iminência da formatura. Saber contar suas próprias histórias, os seus próprios casos, é uma forma de você demonstrar competências que você aprendeu ao longo da vida, como foco em resultado, trabalho em equipe, liderança, persuasão, negociação, organização, flexibilidade, gestão de conflito, gestão de risco, gestão de projeto, enfim, uma porrada de competência. A gente adquire essas experiências através de casos que a gente passa ao longo da nossa vida.
ter alguns casos para contar e deixar isso preparado e não inventar no meio da entrevista, né? Saber contar, preparar antes, escrever, simular é muito importante, é um grande diferencial. Porque é isso que vai determinar as competências que os recrutadores vão ver em você numa entrevista, por exemplo. Então, ter essas histórias de forma bem clara, saber contar a sua trajetória, né, as suas histórias, com as competências desenvolvidas ao longo disso, tá? Então, eu acho que esse é o ponto-chave aqui que vai diferenciar uma pessoa vista, vamos dizer assim, na entrevista como ok e uma pessoa que vai brilhar os olhos de quem está entrevistando, tá? Isso é um grande ponto. Então, eu queria ressaltar isso aqui dentro vamos dizer assim, do que seriam os green flags, né? Mas agora eu quero falar um pouco sobre os red flags, né? Primeiro falando das inconsistências no currículo, na entrevista. Uma das que eu mais tive contato foi com o inglês, nível de inglês. Então, a pessoa vai lá e coloca que o nível de inglês é fluente e que ela tem um certificado de Cambridge, por exemplo, um FCE ou um CAE, e isso justifica o nível fluente que ela diz ter no currículo. Qual que é o grande problema? Que ninguém tá nem aí para o seu certificado de inglês, tá? Ninguém liga nisso no mercado de trabalho. A pessoa quer saber qual que é o seu nível de inglês, e isso é atestado na entrevista, principalmente se a vaga pede inglês avançado ou fluente, né? Se não pede, muito dificilmente vai ter uma conversa, porque não se espera isso de quem tem nível básico ou intermediário, né? Então, são 4 níveis de inglês no currículo: básico, intermediário, avançado e fluente. O básico, sabe-se que você não vai ter contato com inglês. O intermediário, espera-se que você saiba ler e escrever, eventualmente precisando de ajuda, mas sabe, e que falar e ouvir vai ser bem difícil, mas que talvez você consiga se virar um pouquinho. O avançado já espera que você consiga se virar em qualquer situação, mesmo com ajuda. E o avançado, sem ajuda, você se vira, fala sobre qualquer assunto, enfim. Isso independente do sotaque, tá? O sotaque importa muito pouco também. Vai ser muito raro alguém exigir um sotaque melhor, tal. Isso é difícil. Agora, falar que tem inglês fluente e justificar isso por um certificado, tá equivocado, tá? Isso é inconsistência. Porque a pessoa vai testar isso na entrevista e se você não souber se comunicar, vai ser altamente problemático, tá? Então, o que eu mais vi foi isso. E não era nem muitas vezes o certificado. A pessoa colocava inglês fluente porque achava que isso era necessário para a vaga, ia para a próxima etapa de uma entrevista, tinha uma fala em inglês e dava uma desculpa de que estava nervoso, estava nervosa, tal. E isso é desculpa, desculpa. Por que que é desculpa? Vamos lá. Dá para ficar nervoso ou nervosa? Sim, com certeza, tá? Isso é muito comum em entrevista. Na parte do inglês, pode acontecer? Pode. Se a pessoa sabe inglês, é menos comum, mas ela ainda assim pode ficar nervosa na entrevista. O que que você faz se você tem um inglês fluente, avançado, e sentiu que está nervoso, nervosa, inseguro? Beleza. Avisa que está nervoso, nervosa, inseguro e pede para saber se pode fazer essa parte daqui a pouco, tá? A ideia é que ao longo da entrevista a coisa vá se amenizando. E quando você sentir que está um pouco menos nervoso, nervosa, você passa a falar inglês a partir dali, beleza? E aí você mostra que tem o inglês que está no seu currículo. Outra fonte de inconsistência, muitas vezes, são competências técnicas como Excel ou programação. Também pode ser cobrado. Você vai para uma entrevista, fala que tem um Excel avançado e chega lá e não consegue nem fazer uma conta de mais, né? Um soma C ou qualquer coisa que seja bastante simples dentro do Excel. Então, também é uma inconsistência que a gente tem que tomar algum cuidado, tá? Então, esses são os principais pontos que eu vejo de inconsistência. Quando fala de mudança de emprego em pouco tempo, que o Gui salientou aqui, então, reforçando o ponto do Gui, é importante falar sobre as saídas. Como foram as saídas? E nunca falar mal do chefe da empresa anterior, tá? Esse é um ponto eu reforço, né? Mas explicar as saídas, isso pode ser perguntado. Quanto ao tempo determinado na empresa, quanto tempo você ficou? 2 pontos. Primeiro, se você teve uma experiência legal na empresa, mas por pouco tempo, sei lá, tocou um projeto, teve um resultado interessante, mesmo que você tenha ficado 8 meses, um ano na empresa, eu acho que vale a pena contar, mesmo tendo sido pouco tempo, porque a entrega foi interessante. Isso é uma coisa que brilha o olho de quem vai entrevistar.
Se você ficou 15, 20 dias na empresa, um mês na empresa, eu acho que nem vale a pena colocar isso no currículo. Omitir é diferente de mentir. Se você fez uma viagem para Tailândia, no primeiro dia, comeu um espeto de escorpião empanado e passou o resto da viagem doente e não aproveitou nada da sua viagem, você vai compartilhar isso na entrevista? Não, provavelmente. Você vai omitir essa informação. Se você está omitindo essa informação, não tem problema nenhum em omitir outra informação, tá? Como, por exemplo, ter ficado 15 dias numa empresa e saiu sei lá por quê, né? Você não fez nada naquela empresa, você não aprendeu, não teve tempo de desenvolver nada. Então, não precisa estar no currículo, não precisa vir à tona numa entrevista, tá? Então, é uma sugestão que eu dou também. E aí, quando a gente fala de autopromoção exagerada, eu queria ressaltar para um ponto também no currículo, que é a presença de competências comportamentais autodeclaradas. Você colocar no currículo que você tem competências como trabalho em equipe, liderança, comunicação, persuasão, é mais negativo do que positivo. Qualquer um pode colocar isso no currículo. Qualquer um. Né? Só escrever isso no currículo não diz nada sobre as suas competências. Ah, mas como é que eu vou colocar isso no currículo? Na descrição das suas atividades profissionais, entidades estudantis, projetos que você realizou, resultados que você teve. Eu trabalhei na indústria, eu trabalhava numa área de compras e desenvolvimento de fornecedores. Um resultado legal que eu tive foi de redução de custo, né, durante um ano específico que eu atuei lá, que foi uma redução de custo bastante significativa. Isso é um tipo de resultado que eu tive na empresa, né? Isso vai demonstrar competências como negociação, comunicação, foco em resultado. Através dessas competências que podem ser contadas no currículo em uma linha ou numa pequena história que você compartilha na entrevista, o recrutador, a recrutadora vai saber dessa competência. Então, não precisa ser atestado no currículo. Isso é uma forma de autopromoção que eu acredito que é mais negativa do que positiva. Então, são alguns pontos que eu queria adicionar ao que o Gui comentou, que eu vejo bastante, tá? Tanto em currículo, desde que eu trabalhei como headhunter, mas aqui na BTC também, que a gente acaba tendo muito acesso a esse tipo de coisa, é, alguns cuidados, tá? Tanto nas inconsistências, nas mudanças de emprego e na autopromoção e declaração, autodeclaração de competências comportamentais, tá? Saber contar suas histórias, colocar uma boa descrição das atividades profissionais no currículo e saber o que omitir são competências importantes para entrevistas de emprego. Agora eu passo a bola de volta para o Gui, eu quero ouvir o que ele tem a dizer sobre como a IA pode ajudar a gente nesse processo. E depois, Gui, pode deixar seu recado final para a turma também. Ô, Habib. Cara, acho que isso que você falou é muito bom, muito importante. Da Elevate a gente ajuda muito a galera a se preparar para entrevista, fala sobre como fazer o currículo, né? E, e até assim, como que você coloca as informações no LinkedIn, né? Você falou isso de você omitir algumas coisas, ou até de, às vezes, a gente colocar de um jeito diferente, né? Então, pô, pode ser que na tua carteira tá escrito analista de sistemas júnior 2. Você não precisa colocar isso no LinkedIn, não faz sentido nenhum, né? Coloca lá, você tá fazendo o quê? Desenvolvimento de software, né? Desenvolvedor de software. Se você ficou 2 meses num lugar, 3 meses, saiu e foi para outra, você não precisa pôr, né? Pode omitir aquela informação, porque não é uma informação relevante, né? O teu currículo, o teu LinkedIn, não é um registro de tudo que você já viveu, né? Ele é um documento de venda, de que você está se vendendo, né? Então, coloca aquilo, óbvio, não tô falando ninguém inventar, mas coloca aquilo que vai te ajudar, né? Dando uma dica sobre preparo, né? A gente falou aqui sobre um dos pontos positivos, é a pessoa aparecer bem preparada. E eu tenho pesquisado bastante, tenho utilizado bastante AI para fazer pesquisa. E acho que é um ponto que vale a pena vocês, nosso ouvinte, né, quando vai se preparar para qualquer coisa, que ele precisa fazer uma pesquisa na internet, em vez dele jogar no Google, não sei se ainda tem gente que usa o Google para fazer pesquisa, né? Acho que deve ter bastante gente, para falar a verdade. Mas pesquisa usando um LLM, né? E aí tem modos específicos que você pode utilizar. Então, por exemplo, no ChatGPT tem o modo investigar, né, ou o modo deep research que você pode usar.
Tem o Perplexity, que é uma AI focada em fazer pesquisa, que também você pode buscar as informações, ele já traz uma resposta bem fundamentada, sempre trazendo fontes, e tem o modo de pesquisa avançada, né, o Deep Research também, esse é o nome padrão em inglês, que você pode utilizar. O Perplexity ele é o que dá as respostas mais rápidas, ainda que com um bom embasamento. E, de novo, essas pesquisas sempre são olhando fontes na internet e amarrando isso. Então, a AI ela não vai alucinar quando você pede para ela pesquisar. Ela vai te trazer uma informação amarrada com várias notícias, com post em blog, com referências, né? E, em particular, tem uma que eu acho bem interessante e recomendo fortemente, é o testar a AI do Google, né? Eu falei, pô, ninguém mais Google, pesquisa as coisas no Google, mas a AI do Google tá muito legal. Eu tenho testado bastante eles e ficado satisfeito com os resultados. Confesso que tem muita coisa que eu ainda prefiro o Chat GPT. O Deep Research do Chat GPT, ele é limitado, mas ele é bem profundo. Tanto ele quanto o do Gemini são atividades que demoram, tá? Você pede para o Gemini fazer uma pesquisa aqui. Vocês podem testar e eu recomendo o 2.5 Pro com o Deep Research. Ele te dá imediatamente um plano de como que ele vai fazer aquela pesquisa e aí ele fica assim de 15, 20, 25 minutos fazendo uma pesquisa, consultando a internet, consultando fontes para trazer o documento para você. Muitas vezes documento assim de 10 páginas, 11 páginas, documentos de pesquisa. Se você fosse fazer aquela pesquisa, você ia facilmente gastar uma tarde fazendo a pesquisa, né? Se não mais, e a AI faz para a gente de um jeito muito simples. E aí até aprofundando isso, beleza. Fiz uma pesquisa, agora eu preciso me preparar para a reunião, né? Tem uma outra ferramenta que eu acho que é bem interessante, eu não sei se vocês já conhecem, já utilizaram, né? Mas que também é do Google, que é o Notebook LM. Notebook LM, e ele é uma ferramenta legal para aprender. Então você pode pegar essa pesquisa que você fez lá no Gemini, que você deixou o Gemini pensando e pesquisando para você. Vou pegar um exemplo aqui de uma pesquisa que eu pedi para ele fazer ontem. Queria ver quantas fontes ele usou, assim. Facilmente ele passa por 10, 15, 20, 40 fontes. É um negócio super estruturado, sabe? Aqui. A última que eu fiz. Testei para esse caso de uso aqui, de vaga, que eu tô comentando com vocês. Tem uma porrada de fonte aqui. Não achei a informação fácil. Mas tem mais de 20. E ele tem fontes que ele usa e fontes que ele não usa no relatório. Ele ainda separa isso. Aí você pode pegar esse relatório e jogar no Notebook LM e ele é uma ferramenta para te ajudar a aprender, né? Então você pode fazer perguntas, ele responde. Você pode pedir para ele preparar perguntas e respostas para você meio que validar o seu entendimento sobre aquele material. Você pode pedir para ele gerar um podcast. Ele vai gerar um podcast de 10, 15, 20 e poucos minutos. Essa feature ainda está só em inglês, até onde eu sei, mas é um podcast que funciona muito bem. E eles lançaram, inclusive, semana passada, Habib. Não sei se você sabia dessa. Mas uma feature que você pode entrar no podcast, cara. Então você manda um documento, pede para ele aprender, pede para ele gerar o podcast. Aí os caras estão lá conversando, aí você pode entrar no podcast, fazer uma pergunta específica e eles vão adaptando e te respondendo na hora. Assim, eu acho fantástico como ferramenta de aprendizado e recomendo aí fortemente para vocês levarem a sua preparação para um outro nível. E aproveitando aqui, já vou deixar o meu abraço aí, minha saudação, um agradecimento para os nossos ouvintes, espectadores que estiveram aqui com a gente. É, depois comentem aí, vejam, vocês já usavam, já tinham pensado nesse caso de uso, né, do Gemini Deep Research, do Notebook LM, conheciam, tinham pensado em acoplar isso. Tenho estudado muito sobre essas acoplações, né? Acho que é um negócio bem legal onde a gente consegue ter bons ganhos aí de produtividade. E, enfim, foi um prazer estar aqui comentando as notícias e a gente se vê no próximo BTC Journal. Muito obrigado, Gui. Obrigado pelas informações todas. Eu espero que isso tudo, pessoal, tenha sido enriquecedor para você que está buscando movimentações, entrar no mercado de trabalho, se preparar para entrevistas, mandar currículos, etc. A gente trouxe aqui algumas informações que eu acho que podem te ajudar bastante. Agradeço sua participação até aqui, seu interesse, sua paciência e nos vemos na próxima semana para mais um episódio do BTC Journal. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.